E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Quero agradecer a você que tem estado conosco aí. Chegamos a 100 inscritos, então quero agradecer a você que tem participado, tem estado conosco. Lembrando que eu botei a enquete aí para nós podermos opinar sobre a questão da live que iremos fazer devido a chegar a 100 inscritos. Então, como eu prometi a vocês, estamos aqui para começar aquela série de mensagens sobre liderança. Porém, não quero aqui dizer sobre características de como ser um líder, de como aprender a liderar grupos. Não é isso que eu vou abordar. É bem da verdade que vou até falar muito pouco sobre essa questão. Vou pelo menos tentar, né? Porque uma das coisas que nós temos visto ao longo da caminhada é a deficiência em liderança. Porém, assim como uma vez Jesus foi arguído e perguntaram para ele: Senhor, é lícito o homem deixar a mulher? Em Mateus capítulo 19, fazem essa pergunta para ele. A resposta dele é a seguinte: no início não era assim. Ou seja, se você quer corrigir rota ou analisar qualquer tipo de questão, você precisa chegar à origem. Você precisa realmente entender como funciona todo o mecanismo daquilo que você vai abordar. Ou seja, uma liderança, ela tem uma origem, um início. E aí, partindo disso, nós podemos começar a tentar traçar um raciocínio sobre a questão da liderança e olhando o que pode ser feito para acertar ou de repente há coisas que não vão acertar porque não é uma liderança, mesmo que esteja na frente. E aí traz confusão às vezes, porque você não entende. Porque uma liderança, uma pessoa que está na frente, não é que ela não funcione só, é que ela não consegue chegar ao resultado estabelecido. E aí, diante disso, eu decidi destacar alguns homens na Bíblia. Como falei já de Gideão, eu não vou tornar a falar da liderança de Gideão. Porém, quero falar sobre a liderança de Moisés, Davi, Samuel, Sansão, Pedro, Paulo e o próprio Jesus. O que eles têm em comum? Primeiro, todos esses líderes, eles foram convocados, ou seja, eles foram chamados pelo próprio Deus. Deus não terciarizou o chamado. Ele foi direto sobre todos esses que eu acabei de abordar, inclusive Gideão, que talvez, dependendo conforme for, até fale sobre ele. Mas todos eles têm isso em comum. Foram chamados diretamente por Deus. Isso aí é algo que você vai ter que entender. E ao longo de falar sobre liderança, você certamente vai falar: ah, mas todo líder aí que eu conheço foi chamado por Deus. Será? Você e eu sabemos que a maioria, ou uma boa parte, não foi chamado por Deus. Por isso, eu decidi fazer essa abordagem. Ainda tem outra questão. Há uma diferença na liderança em que Deus chama diretamente ou daquela liderança que Ele deu a função de pedir para conduzir a liderança através de outros mecanismos. E nós vamos explicar isso na vida desses homens. E um exemplo simples disso que eu falei é a monarquia. A monarquia é um meio de liderança e você não nasce, não tem a liderança chamada por Deus. Você é colocado devido
a genealogia. E isso você vai ver várias vezes na Bíblia, porém, você vai ver também no nosso meio atualmente. Você tá vendo, talvez você já esteja pegando a visão, já deve estar entendendo aonde nós queremos chegar. Hoje eu quero falar sobre Moisés. Moisés todo mundo conhece como um grande líder. E, na verdade, ele foi um grande líder. Não posso dizer que ele foi incontestável na sua liderança, mas naquilo que foi proposto para ele fazer, ele foi praticamente quase que 100% fiel à liderança, à sua própria liderança, o seu jeito de liderar. A Bíblia diz que Deus havia escolhido a Moisés. É interessante que a mãe de Moisés, a Joquebede, ela dizia que Moisés era formoso. Porém, essa definição dela era formoso à vista. Já Estevão, no capítulo 6 de Atos, quando ele está discorrendo sobre a Bíblia, para tentar expor para os líderes daquela época a incoerência de cada um deles, ele diz que Moisés era formoso diante de Deus. Ou seja, há algum aspecto ali que a mãe de Moisés, não sei se não teve como dizer com palavras, porém, Estevão descreve muito bem. Formoso diante de Deus. Vamos para a liderança de Moisés? Existem vários tipos de liderança. A liderança de Moisés, chamada pelo próprio Deus, ela tem uma característica que podemos chamar de característica única no meio dos líderes. Porque a Bíblia diz que Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado no ventre. Primeira característica. Assim como João Batista, que foi cheio do Espírito no ventre, Moisés também foi chamado no ventre. Por isso a declaração de sua mãe. Quando chega um determinado tempo, Moisés, quando cresce, ele começa a pôr em prática a sua liderança. Como ele colocou essa liderança? Colocou a serviço de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Só que, como Deus havia chamado, ele começou a reconhecer o seu povo. Moisés, como líder, ele era um homem que ele tinha uma atitude. Ele era muito proativo. Primeiro que eu quero destacar é que todo líder chamado por Deus, ele é proativo. Ele não é proativo quando começa a fazer a vontade, a obra de Deus. Ele já é de nascimento. Ele tem o hábito de resolver, de partir para cima para conquistar. Como diz a linguagem do carioca, quebra o coco e arrebenta a sapucaia. Por quê? Porque a liderança dele já vem incrustada no seu jeito de ser. Moisés era assim. A Bíblia diz que Moisés tenta defender o judeu, com isso ele foge para o deserto. Uma das características da liderança de Moisés é que Moisés, apesar de tudo que tinha ao seu favor, ele não pensava em si. Ele sempre pensou no coletivo. Ele estava num palácio. O escritor dos Hebreus disse que, escrevendo sobre Moisés, fala que Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e ter o prazer momentâneo de morar no palácio. Antes, preferiu ser maltratado com o seu povo, porque vinha coisa maior lá na frente.
O líder era um homem de visão. Visão o quê? Empresarial? Não. Ele tem visão clara de quem é Deus. Ele tem visão clara de como é a recompensa com Deus. Por isso a Bíblia diz que Moisés agora vai lá. Mas quando Deus chama Moisés de volta, Moisés agora não é que ele estava acomodado. Ele estava frustrado. Porque eu entendo que Moisés naquele momento, quando estava em Midian, ele acreditava que quando ele estava no Egito, os irmãos iam entender ele. E aí ele tentou resolver o problema dos irmãos. E não conseguiu. Os próprios irmãos já falaram rispidamente contra ele. Ou seja, não deram a ele o devido valor. E aí Moisés foge. Quando Deus chama ele está decepcionado. Ele não quer mais se envolver. Mas Deus dá prova do seu poder novamente. E a Bíblia diz que Moisés retorna ao Egito. Agora, Deus fala para Moisés: olha, você vai estar junto com o seu irmão Arão. Seu irmão irá falar por você. É interessante que Deus conhecia tanto a liderança de Moisés que ele poderia falar: deixa que Arão fala, e ele também vai diante de Faraó. Mas ele conhecia Arão. Por isso ele não chamou Arão para ser líder. Ele chamou Moisés. Toda vez que Faraó endureceu o coração, Moisés chegava e falava: você pode até não deixar sair o povo, mas a mão de Deus vem aí. Quantas vezes necessário fosse para conseguir o objetivo, o líder Moisés iria. Eu e você temos que entender que Deus, quando chama alguém para a liderança, uma das características da liderança real é determinação incessante. É interessante que quando Deus chama Moisés, a Bíblia é taxativa a dizer que toda vez que ele ia lá, Faraó praticamente zombava e debochava dele. Fazia pouco caso. Moisés nunca pensou que ele resolveria o caso. Ele nunca se irou. E a Bíblia fala que ele era um homem mais manso. E aí você também deve pensar: Moisés não se irou porque era um homem mais manso. Mas na rocha ele também não bateu na rocha quando estava com raiva? É porque, na verdade, Moisés é o exemplo de liderança que, independente, chuva, sol, ele vai fazer valer tudo aquilo que Deus determinou para a vida dele. Ele pode perder o controle em algumas situações, mas ele vai até o final. Porque ele é determinado. Deus sabia que para liderar um povo duro, murmurador, afrontador, precisava de um cara brabo. A liderança de Moisés é uma das lideranças mais brabas que tiveram na história da Bíblia. Era faca na caveira. Era aquele líder que não retrocedia, como dizem Provérbios, como o leão. Esse era Moisés. Por isso, o primeiro destaque de um líder que Deus chamou é ser verdadeiramente incansável para chegar ao objetivo. E você vai ver que o líder que Deus chama sempre vai chegar até o final. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Depois temos mais outro vídeo
falando de outra liderança no próximo vídeo. E curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos continuar fazendo nosso canal crescer. Que Deus abençoe.